Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Helicóptero da Então, unidade, vamos retomar a patrulha. nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Um dos nossos agentes dentro da unidade foi exposto. Um operante do cartel deve encontrar seu contato da unidade para entregar a identidade do agente. Não podemos permitir isso. Siga o oficial da unidade até sua reunião e elimine o operante. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da bolha. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 O drone tá no ar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Alvo confirmado como... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Quantos agentes será que a Bowman tem por aí? Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Segura aí. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal.
Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação normal. El Muro se virou contra... Normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos indo. Então, vamos retomar a nossa programação. Então... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação no... Helicóptero da unidade em patrulha. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no...
Então, vamos retomar a nossa programação no... Tem um par de capangas aqui. O ponto de checagem. Lá. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação... Certo. Alvo marcado. Perdi o alvo. Tô vendo o alvo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Reúnam-se aqui. Entendido. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação... Apertem os cintos. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a no... Nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação no...
Então, vamos retomar a nossa programação normal de liber... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos indo. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos indo. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Caramba, não via nada assim desde que estava... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação no...
Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Quando quiser. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Tá na mira. Vou atacar. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. O tenente dele está tentando fugir. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Porra, atacando. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. A escolta foi destruída. Segura as pontas, eu tô indo pra aí. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Vamos ligar para os rebeldes e... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal.
Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Tem gente da unidade chegando. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Atacando. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Limpo. Como estamos? Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal.
Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação normal... 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 Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal... Granada. Então, vamos retomar a nossa programação normal... Então, vamos retomar a nossa programação normal... Temos um franco-atirador, pro chão. Então, vamos retomar a nossa programação... Os sicários do cartel entraram Então, na vamos luta. retomar a nossa programação normal de libertar o... Escolta destruída. Destruído Então, helicóptero. vamos retomar a nossa programação no... Então, 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 vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Granada. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Abaixem-se pro chão, Então, helicóptero. vamos retomar a nossa programação no... Homem ferido.